Olá, tudo bem? O mundo está aí com o seu show pirotécnico, com as suas belas flores e com seus lindos passarinhos tentando nos encantar, tentando nos atrair, nos convidando para os prazeres. A pergunta que eu faço é: será que vale a pena? Será que vale a pena trocar o que é eterno por aquilo que é transitório? É exatamente essa pergunta que eu quero lhe ajudar a responder neste vídeo. Então eu vou pedir a você que ainda não se inscreveu no meu canal para se inscrever, acionar o sininho das notificações, deixar o seu like, o seu joinha, porque, gente, é muito importante você deixar o seu joinha, porque isso faz com que o YouTube entenda que o que a gente está produzindo é interessante, é importante, é relevante e vai sugerir para outras pessoas. E depois eu peço para você compartilhar com seus contatos em nome do Senhor Jesus. Chama a vinheta para nós. Queridos, a Bíblia nos mostra o exemplo de muitos homens que trocaram o que era eterno pelo que era transitório. Mas também existem aqueles que não abriram mão do que era eterno pelo que era transitório. Eu poderia citar muitos exemplos, tanto de um lado como de outro, mas citaria apenas o exemplo de dois homens. Eu estou com a Bíblia aberta, com a palavra do Senhor, mas eu não preciso ler os textos aos quais eu vou citar. E eu gostaria que você fizesse isso, que você abrisse a sua Bíblia e você pudesse estudar os textos que eu vou colocar. Por exemplo, Gênesis capítulo 25, quando nos fala a respeito de Esaú. Esaú vendeu o seu direito de primogenitura ao seu irmão Jacó. Ele não valorizou aquilo que ele tinha. Como filho primogênito, dentre outras coisas, ele poderia ser o líder do seu clã a partir da morte do seu pai. Ele poderia ter porção dobrada, diante do seu irmão, mas ele simplesmente desconsiderou isso porque estava com fome. Dizia ele: eu estou morrendo de fome, já em casa. E negociou o seu direito de primogenitura, vendeu ao seu irmão por um prato de lentilha. A palavra do Senhor nos diz que apenas de duas formas o direito de primogenitura deveria ou poderia ser negociado. Uma delas é se o filho deitasse, por exemplo, com a esposa de seu pai ou a concubina do seu pai. A outra forma seria da maneira como Esaú fez, negociando, vendendo. Foi o que ele fez. O livro de Hebreus, por exemplo, vai nos dizer que depois que ele percebeu o que fez, buscou com choro, com lágrimas, com dor, mas já não existia mais condição, porque ele foi extremamente devasso diante de algo tão sério como o direito de primogenitura. Ele trocou aquilo que era eterno, vamos dizer assim, dentro de um conceito espiritual, por algo muito transitório, que era a comida que perece. Mas a Bíblia também nos diz e nos fala a respeito de um homem que, mesmo depois de saber que ele poderia continuar no palácio do faraó, ele decidiu descer onde os seus irmãos estavam, no cativeiro egípcio, para sofrer com ele. E esse homem foi Moisés. Moisés, ele não quis ser chamado filho da filha de Faraó, ou seja, tendo uma glória terrena e transitória por algo que era eterno. O exemplo de Moisés é um exemplo interessante para todos nós. Ele não negociou. E Paulo, quando ele escreve na sua segunda epístola, no capítulo 4, e esse texto eu gostaria de ler, aqui a partir do versículo 16, ele diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais
e as que se não vêm são eternas. O apóstolo Paulo está nos dizendo à igreja de Corinto, dizendo aos coríntios, né, e dizendo para nós também, que nós não devemos de maneira alguma atentar para aquelas coisas que vemos. Existe uma canção antiga que diz o seguinte: não olhe as circunstâncias, não, olhe o seu amor, não me guio por vista, alegre vou. Nós não vivemos por aquilo que vemos, mas vivemos por aquilo que não vemos, enxergamos com os olhos da fé. Mas existem muitas pessoas em nossos dias que inadvertidamente talvez estejam trocando aquilo que é eterno por algo que é transitório e passageiro. Ora, você precisa ir a essas pessoas e dizê-las que elas precisam se arrepender e precisam se voltar para o Senhor. Por favor, suporte um pouco mais. Logo, aquele que disse que viria, virá. Ou ele nos tirará dessa terra, nos arrebatando para o encontro com Cristo nos ares, quando haverá um lindo casamento da noiva com o noivo, a igreja com Cristo. Portanto, permaneça firme. Por favor, não troque o que é eterno pelo que é transitório. E que Deus possa abençoar a tua vida em nome de Jesus.